Vamos direto ao ponto, pessoal. Imaginem a seguinte cena: o patrimônio de uma vida inteira, construído com muito suor, sendo subitamente bloqueado ou até penhorado por causa de um processo judicial que a gente não tem absolutamente nada a ver. É o clássico estar no lugar errado e na hora errada, um dano colateral do sistema de justiça que dá pânico só de pensar. Mas a boa notícia é que existe uma solução robusta para estancar esse problema. Na nossa análise de hoje, a gente vai focar na resposta definitiva para essa situação, desmistificando uma das ferramentas mais fascinantes do direito processual civil brasileiro, os embargos de terceiro. Vamos entender juntos como funciona esse verdadeiro escudo jurídico feito sob medida para proteger inocentes em disputas judiciais. O nosso roteiro hoje está desenhado em 4 passos bem diretos. Número 1. O que são embargos? Número 2. A regra do artigo 674. Número 3. Requisitos para ação. E, por fim, o número 4, a exceção da súmula 84. Começando pelo nosso passo número 1. O que são embargos? O escudo legal. No vasto e complexo mundo do direito, o foco quase sempre está naquela briga central entre o autor da ação e o réu. Só que quando o juiz ordena a busca por bens para garantir o pagamento de uma dívida, o sistema pode cometer erros alcançando coisas que já foram vendidas ou que pertencem a terceiros. Os embargos de terceiros servem exatamente como um escudo protetor. É uma barreira criada exclusivamente para isolar e salvar os bens de quem não tem absolutamente nada a ver com a briga original. É literalmente a defesa patrimonial na sua forma mais pura. E o professor Antônio Carlos Marcato define isso muito bem na teoria acadêmica. Ele explica que quem está fora do processo busca uma proteção, uma tutela jurisdicional, que age de 2 formas muito cirúrgicas, a inibitória e a desconstitutiva. Mas o que isso significa na prática? Bom, se existe só o risco, uma ameaça de que o bem vai ser penorado, a ação inibe. Ela freia a justiça antes que o estrago aconteça. Agora, se a canetada já pesou e o bloqueio já caiu na conta bancária ou no imóvel, entra a força desconstitutiva para desfazer aquele ato ilegítimo. E a regra de ouro aqui é uma só: a pessoa que pede isso não pode fazer parte daquele processo principal. O que nos leva à nossa seção 2, a regra do artigo 674, o DNA da lei. O ponto crucial está literalmente desenhado no Código de Processo Civil. A redação é super direta. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição, percebam como a lei acolhe perfeitamente tanto o dano que já rolou quanto aquele que está prestes a acontecer. O legislador sabe muito bem que litígios são perigosos e podem atingir o alvo errado. Então, garantir que um terceiro possa pedir o desfazimento desse ato não é só uma tecnicalidade processual, é justiça fundamental. Se o patrimônio for atacado, a lei manda interromper a intervenção na hora. Vamos então para a seção 3. Requisitos para a ação. Como a gente destrava esse escudo? Não dá para simplesmente chegar no tribunal e dizer: isso aqui é meu. Para a ação não ser rejeitada logo de cara, a gente precisa provar 3 pilares fundamentais. Primeiro, a prova de que se é um terceiro que possui o bem ou tem um direito que conflita com a decisão. Tem que demonstrar posse ou o título. Segundo, a materialidade do perigo. A restrição, tipo um bloqueio no Detran ou na conta, tem que ser efetiva ou estar comprovadamente prestes a acontecer, sem suposições vagas. E por último, provar cabalmente que essa restrição é indevida, ou seja, que a dívida daquele processo não pertence a quem está tendo o bem afetado. E são esses 3 pilares que constroem a famosa legitimidade ativa. Trocando em miúdos, é o crachá de autorização oficial que o Estado dá sobre quem tem permissão para reclamar. Conforme o artigo 674 determina, essa capacidade de agir pertence só ao legítimo possuidor ou titular do direito atingido. Isso evita que pessoas aleatórias tentem defender bens de outros. É uma ação superpessoal, voltada para estancar o próprio sangramento patrimonial. Agora, pensem comigo nesse exercício mental, que é o grande clímax da nossa análise. A teoria parece linda e organizada, até esbarrar na vida real. E se a gente cair numa situação que, aliás, é extremamente comum no Brasil, onde quem detém o bem não é considerado ainda o proprietário formal no papel? Como a justiça reage a essa área cinzenta onde a papelada não está totalmente concluída? Esse ponto de interrogação é o nosso grande dilema jurídico. A gente sabe como é a burocracia no Brasil, né? Registro de imóvel envolve idas a cartórios, impostos caríssimos, uma lentidão tremenda. O que acontece quando o nome que está brilhando lá no registro oficial entra em confronto com a realidade de quem já mora, usa e paga pelo bem todos os dias? Será que uma burocracia documental deveria ter o poder de derrubar a proteção do verdadeiro dono material e deixar a justiça confiscar a casa de um inocente? É exatamente isso que nos leva à seção 4, a exceção da súmula 84, o nosso caso prático.
Imaginem a cronologia de um pesadelo que acontece o tempo todo por aí. Passo 1. A compra daquele apartamento na planta, assinando só um contrato de promessa de compra e venda. Passo 2. Do nada, a construtora entra numa crise financeira severa e começa a tomar processos de execução. A justiça manda bloquear tudo no nome dela para pagar as dívidas. Passo 3. O caos. Como o comprador ainda não fez o registro final no cartório, a unidade dele aparece no sistema do juiz como propriedade da construtora. E aí, a justiça ameaça penhorar o apartamento de um comprador que já pagou por tudo e não deve um centavo. Fica muito tenso quando a gente coloca as duas figuras lado a lado. De um lado, o proprietário formal, a construtora, que tem o registro no papel, mas já vendeu o bem faz tempo. Do outro lado, o comprador promitente, quem investiu o dinheiro, está com as chaves, mas está totalmente desprotegido pela falta do carimbo oficial. Se a lei fosse cega e olhasse só para o registro frio, esse comprador ia perder o lar dele para pagar credores da construtora. É uma vulnerabilidade assustadora. E é exatamente por isso que o Superior Tribunal de Justiça cravou uma decisão vital, a famosa súmula 84. Prestem atenção. É admissível a oposição de embargos de terceiro, fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. A mensagem do STJ foi revolucionária. A posse efetiva e a boa-fé valem mais do que a formalidade do registro. O tribunal permite que o comprador pegue aquele contrato de gaveta, levante o escudo dos embargos de terceiro, prove sua posse e afaste a penhora, salvando a própria casa. O que nos traz ao fim da nossa explicação de hoje com uma provocação importante. A genialidade dos embargos de terceiro, reforçada pela súmula 84, mostra que o direito tem válvulas de escape para proteger a justiça real contra a burocracia formal. Mas pensem bem, se a falta de um registro pode quase causar a perda de um imóvel, que outras vulnerabilidades não formalizadas a gente guarda nas gavetas do dia a dia? Num mundo onde os problemas dos outros podem facilmente cruzar o nosso caminho, ter a certeza de que o nosso escudo está pronto para uso é essencial. Agradeço demais pela companhia até aqui e vamos continuar questionando os mecanismos que protegem as nossas conquistas.